Hello. Boa noite. Boa noite e bem-vindo para mais uma edição de Thought Talks. Nós passamos uma boa semana. Dia de hoje, você está bem direito? Tudo pronto para bem? Prende, obre, conecta com... No teu Thought Talks com nossa excelentíssima Darlene Pantera. Yes! Darlene Pantera. Filha de nós, grandíssimo, trailblazing, original, um autêntico ponto importante de música cabo-verdiana, Mr. Orlando. Sim, acho que eu conheci. I suggest you find out more, ok? E hoje nós também sabe mais sobre ser percurso e caminho que está nesse momento, que é super interessante. Meninas, hoje nos está muito bem acompanhados. Então, vamos dar umas boas-vindas a Miss Darlene Pantera. Vamos dar uma boas-vindas. E cima de nós sabe, ali, nosso espaço é de conexão, tudo nós também. Então, nós também pode estar à vontade para fazer perguntas na caixa de perguntas ali. Hello. 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 Boa noite. Boa noite. Marco Estado. O campeão, anhos. Ele é ali, dia 2. Só terá para ouvir direito? Tá assim. Tá tranquilo. Eu soube direito para lá? Yes. Boa. Perfeito. Sábado ele só ouviu tá falando sai. Butarano usa sabe de flor, por isso. Que bom. Fica contente. Ok, antes de mais, muito obrigada por aceitar nosso convite de estar ali presente na nossa Thought Talks. E não estou gostava de para começar a falar nós uma cozinha sobre o percurso, mas que botiga tem aquela mulher inspiradora que boa é hoje. Eu usa para papia, né? Obrigada desde já pelo convite. E de estar ali com nós, de se estar falando um bocadinho sobre mim, sobre o meu percurso, de coisas que tenho estado a fazer. Obrigada também para o feedback, para ter falado isso. Às vezes é bom e não ouve, mas também não sabe receber, né? Não sabe receber elogios é importante. Alguém necessita entrar para hi dear, I'm not going to understand. It's fine. It's a good opportunity to listen, to train your ears, and maybe understand later. It's my fellow from the Mandela Washington Fellowship. Hi. Welcome. Hi. Internet já era uma trava. Hello. Tudo bem? Hi. Bom, eu saber que esse é desafio que não tem sempre. Yeah. Hi. Ok. Oi. Acho que tem que de volta. Ok. Nunca sabia se era. Dini, wow, from Mandela Washington Fellowship, Rogers, outro colega de Quênia, meu Deus. Hi, Roger. Kenya in the house. We need you in Cape Verde. You need to come. Everybody, yes. Come. E está alguém hoje na crioulo. Vou já dizer, estou a ver pessoas que falam só português, estou a ver pessoas a falar só inglês. Mas não se fica. É uma fica conosco. Desse sonoridade de crioulo e de ser atraído à nossa língua. Exato. Sempre bom.
não tem que adaptar, sim, mas é sempre bom também usar de sonoridade de nós. Exato. A língua crioula. Não tem que ser, não tem que ir a basofaria por nós. Ok, então, e para começar, né? E tá falando um bocadinho sobre mim, é vasto, né? Mas que vou querer no começo desde pequenote. Olha, esse espaço é de bom, ok? Vou poder falar aquele que botar mas vou partilha, aquele que botar me tá dando uma visão de quem que é. Yeah. Ali no Creconche da Arlene Pantera e também no Creconche Cozinha Fundação Orlando Pantera, mas que botiga Tili, mas que vou pão de bem. Oi, Marcia! Não sou ali também muito querida. Marci, acho que não sei bem que estou aí. Yeah. Love you too! Mas pronto, então para começar, e a minha era Arlene Pantera, né? E então a partir um bocadinho sobre o meu percurso desde pronto, nasci ali e na Chadinha, quando estava pequenote, tinha 1 ano, minha mãe e meu pai saí de praia, para Santa Catarina, para Somada, onde que passa basicamente 4 anos da minha vida lá. Esteve na aldeia, na jardim, na aldeia SOS, onde minha pai trabalhava na altura. Depois, no mesmo para a praia, onde que no torna a volta para Cheirinha, mora lá até uns 15 anos, basicamente. E sempre foi para aquele que está analisa hoje, sempre foi menina bastante ativa, bastante de querer fazer coisas, fazer dança desde pequenote, fazer música em si, mas ainda lembro que minha mãe é chiga, então tem que referenciar. Minha mãe e tá falando, me desde pequenote, mas minha pai também tá falava de que não escolhe fazer quer que creme, como criança está à vontade para fazer quer que creme. Então escolhe dança, escolhe dança, principalmente danças tradicionais de Cabo Verde, no grupo Bibinha Cabral. E, ou seja, música, cultura, dança, sempre esteve desde pequenote, esteve dentro daquele meio, assim. Tá falando que ele foi basicamente a infância, a adolescência, quando fazia 17 anos, tinha aquele sonho de bastura fora. Hoje então eu como alguém que sempre procura mais de querer ir fora, de querer aprender coisas novas, de querer hoje coisas diferentes, de querer viajar, bem para não tinha que estudar fora. Então bem estudar na Portugal, mas na altura foi tá lembra fase assim, pelo menos na liceu que nunca estava certo daquilo que ainda fazer. Eu sempre quando que é bom na teu coisa, botar adapta para tudo. Normalmente ele lembra de nós só que não está na décimo ano, passa para 11º, é que área que botas escolhe, né? se é econômico, social ou humanista. A humanística que chamava a minha atenção, tipo, nunca olhava na área especificamente que queria fazer. Então, eu ficava entre esse com o CT, para morar, e nunca tinha também problema com matemática, né, na área de que as ciências mais exatas. Apesar de física, nunca era muito, muito assim, mas nos codes de BPS, principalmente para morar em que tinha muita certeza ainda que criança. Sabia que era engenharia, sabia que era medicina, mas e nunca sabia exatamente o que fazer. Então, cá para o code é esse e por sugestão de outras pessoas bate a pergunta, sempre pergunta, o que é que acha a minha é bom, né? E tendo em conta que boa personalidade de tal forma, assim, acha uma botaraba bom para aquela área de, por exemplo, para a área de economia, para a área de principalmente uma área mais, mas eu estou procurando uma área mais que está combinada mais comigo, que é muito ativa, muito
dinâmica, principalmente, queria que a palavra. Então, lembro, acho que um professor aqui falando, quando pensa na marketing, a mim, na altura, eu queria fazer eventos, especificamente. Então, na altura, falando de marketing, como marketing era uma coisa mais abrangente, eventos é uma coisa muito específica, né? Uma coisa mais abrangente, então, não, por que não? Obrigada, Ricardo. Fala, por que não fazer marketing? Bata pesquisa, bata hoje, mas a mim, o objetivo mesmo era de fazer um curso fora. Então, veio para Portugal, e onde que fazia 3 anos de gestão de marketing, na Esquite. Nada fácil, que foi. Yeah. Entendi, só uma pergunta. Portugal foi a primeira opção? Sim, foi. Para Mori. Para Mori, acho que ele que era mais perto, mais. Não pensava a nível de. Não queria bar, mas também que eu queria ficar fora, assim, tipo, desaparece, para ninguém nunca tinha acesso a Cabo Verde, né? Era simplesmente aquela experiência de estar fora mesmo, de Cabo Verde. Então, também aquela proximidade com ter uma comunidade cabo-verdiana para mim era importante, ter acesso a pessoas que era próximo de Cabo Verde, então para mim também era importante. Mas até lembro-me, a minha mãe falou, não, tem que ter opção, principalmente de dentro. Se cada botei um UNICV, botei um PAG, botei um IC, né? Acho que não fazer teste, nunca sabia se só não é o UNICV que me faz, mas a minha cabeça estava lá. Estava mesmo fora. Até que, pronto, pensei em conseguir e bem. Simão Flão continua. Seguinte, a minha era uma pessoa muito tímida. E pessoas que te acreditam. Que tímida, mas acanhada, de vez em quando, muito reservada, sempre assim. Quando tiver que falar, não está fora, né? Mas também, lá na Portugal, eu sinto muito. Acho que era muito complexo de inferioridade por chega atrasado na escola, chegava, começava em setembro, chegava em outubro, já tinha alguma coisa, já tinha muitas coisas avançadas, que era aquela pressão de depois mava com bolsa de estudo, não tinha que dar de tudo para cá, para poder conseguir manter a bolsa de estudo, é fácil para nenhum, pronto, muitos que estão aí fora, onde que pais da banca, basicamente. Então, aqui para ter uma bolsa de estudo é uma oportunidade para aliviar os pais. Então, foi sempre aquela coisa, né? Mas no Xintima, por exemplo, aqui na Cabo Verde, me era um boa aluna, alguém que tinha bons notas, me bem com bolsa de mérito até. Então, para mim foi um choque grande, onde que Xintima ia ganhar, então, aquela coisa de Xinti, tinha que boca suficiente, foi panhão, rico lá, você tem. Então, te lembro, hoje não fala assim, onde faz apresentações e assim ao público, mas nunca tinha, quando estava na licenciatura, nunca conseguia fazer nenhuma apresentação como deve ser. Credo! Soa, treme e cada consegui falar quando fica assim um português que na Cabo Verde você assim o português é fixe, mas não eu que compara que as coisas assim foi mesmo desafiante, mas nunca pensa na volta para Cabo Verde sem licenciatura. Acho que nem a opção de voltar mesmo para Cabo Verde era uma coisa que estava em cima de mesa, tipo, naquela altura eu também pensava, mas eu voltava para Cabo Verde um dia mesmo depois da licenciatura. Mas pois isto mais para frente não se explica. Mas na altura era focado no desenvolvimento, muito de ter um conhecimento de mal que eu falei, tipo, aquela coisa que talvez no cenário de que não tem que estudar para ser alguém. Educação é
e que te levou longe, né? Para você ser alguém tem que estudar. Então acho que era muito disso na minha cabeça de que não tinha que estudar para ser alguém, né? Para tinha uma formação, para podia trabalhar e tal. Então me estava focado naquilo, não foi tipo da mesma altura foi um momento mesmo de minha vida até agora ainda falei de foco total. Foi com choro, com desespero, com tudo mais. Que na final estava lá e que tinha que fazer uma licenciatura. Tanto que consegui fazer. E na altura também, na altura, entendo, mas tinha que fazer tipo um ano sabático para trabalhar. Não tinha noção de que eu queria fazer o mestrado e também havia um empurrão para logo depois da licenciatura para mestrado, mas entendi, mas queria entender primeiro o que significa aquela coisa de ser gestora de marketing, por exemplo, né? Ainda com muitas inseguranças, com muitas dúvidas da minha primeira estágio que eu fazia, que a corla de melhor forma foi um mês e qualquer coisa numa empresa, tipo, aquela coisa de você está fazendo com mandário, nem porque está abrindo boca para dar opinião hoje, então eu ainda falei impossível, né? Mas é muito da fase onde que nunca está, de pessoa que não é, ainda nunca está completo, não está um ser em construção, né? Então, tudo isso foi importante para mim de passar para ele, mas se me falar, cara, nunca conseguiu fazer nenhuma apresentação, mas ainda lembro-me, como isso era um grande desafio para mim, tinha que, foi tipo um desafio, você aceita esse challenge para me pegar para fazer o quê? Gosto de você apoiar uma pessoa, então lembra claramente, você apoia uma pessoa em palcos onde que bom só fala para o público. Então, e é uma coisa que até hoje, então, nunca está querendo falar não. Nunca falar, mas poucas vezes não está falando não, por causa de alguma insegurança que tem. Hoje nunca tem tanta insegurança. Sempre terá aquele friozinho na barriga, você sente aquele tipo, uma hora que você está fazendo isso, uma hora que podia que aceitava, né? É uma decisão, uma escolha, mas você aceita, né? Então, foi aquele desafio enfrenta mesmo como bata fazer pouco a pouco de pôr em lugares onde que tinha que falar e toque em fase da gente ok, está relaxa, né? Então foi muito bom. Desculpa, só não, para uma tranquilo. pequena intervenção. Muito bom que você partilha aquele onde é uma experiência que é comum a cabo-verdianos. Está bem estrangeiro, li, pode falar na escola, rei da cocada preta, uma hora que também faz curso, tá passa mal, para uma hora está mal preparado e depois aquele coisa de chora, de luta e fazer que ela acontece sempre muito teu e acha uma boa partilha que ele também terá teu força para nós não temos na nossa página não tem um demográfico também de teu jovens que estão no liceu. Então é muito bom você partilhar aquilo conosco. A mim tá falando fases, naquela altura, não se fala de 10 anos atrás, por exemplo, mas hoje ainda acredito mas não tem mais possibilidade, mais caminhos para nos seguir, não tem mais informações, há maior inclusão e integração de estudantes também de fora, há maior preocupação com isso, né? Então, por jura, mas por exemplo, a mim tá lembrando naquela altura, quando passa para tudo aquilo, me não seguir, me era aquela pessoa que tá fazendo a questão de receber caloiros cabo-verdianos, com o sentido de fazer, está fazendo assim, está para embaixar de aquela forma de transporte para pai, de forma tão genuína, para uma coisa que sabe nem tu mira aqui, não, e aquele que me passa, não quer para outros passos, entende? Então, bata hoje aqui, por exemplo, nunca fazer de uma forma oficial, né, nenhuma associação, mas hoje, então hoje uma associação, por exemplo, de alunos cabo-verdianos está fazendo, então é uma própria universidade, tem para alunos de forma geral, né?
contínuo, como é, por exemplo, tem semana do caloiro, que é logo na primeira semana da universidade, que é a semana da integração, mas nós nunca te chega no momento, te chega atrasado, entende? Então é preciso às vezes um tratamento quase que exclusivo, assim, para cada um que também nasce tempo, então pega tudo e dá essa atenção, faz uma recessão, então faz tanta diferença, Mori. Lá está, hoje não tá, então hoje está fazendo o quê? Me sinto que está bem psicologicamente, mas que não consegue dar resultado, mas que não consegue estudar. E coisas que nunca estão aí naquela altura. Às vezes, pais também têm noção de que tem que fazer aquela preparação, né? De tem que preparar filhos ou mesmo professores nas escolas, tem que pensar na todo todo o percurso que o aluno estava a fazer para fora exige uma preparação, né? Então, tipo, nós que já não passa para ele, infelizmente, ou mas felizmente, ele pode tirar uma coisa boa dele. Esse que quem gosta sempre de hoje. Então, se está alguém que está naquele faixa etária, então, quem é que também hoje depois e é sempre bom abrir também, procura pessoas que estão lá que podem ajudar. Hoje não tem redes sociais. A minha altura, não lembro, Facebook. Procura pessoas que estavam para a mesma universidade comigo, fala com eles. Mas estava tudo no mesmo barco, né? Mas hoje não pode ir aqui alunos que estão lá, não fazem ponte, não fala, não procura ter informações mais abrangentes possível. E, como esse processo é uma transição que é fácil. É que é fácil, mas com o apoio de pessoas que passam para ele ou que pessoas que estão lá, tá fazendo a diferença mesmo. Também no que era um parênteses dizer, vou falar tudo nós, né? Obrigado por você de sua presença. E, por exemplo, também que é uma conversa aberta, então eu só dá vontade de ter um peixinho de pergunta de voz, que é para escrever as dúvidas, o que você quer saber, algum comentário, que depois agora não tiver ajuda mais mas um beijo, obrigado por todos estar ali. Só que essa união e da comunidade que nós podemos crescer e construir e evoluir e partilhar isso na networking e que tem o maior objetivo que é da Total. Exato, muito obrigada. E não estou gostando também de perguntar qual foi o percurso depois. Então, durante aquele ano sabático, tu trabalha e depois vai fazer mestrado? Fazer um trabalho durante aquele ano, depois enchente mesmo necessidade, uma pessoa que sempre está procura conhecimento, sempre está e se está adquirir mais conhecimentos, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional, como ele acredita, principalmente na marketing, é uma área que tem que estar sempre acompanha tendências e hoje a coisas que se dá passa. Então, a gente necessidade de fazer marketing, naquela altura foi marketing digital, como aquele primeiro estágio que me fazia foi na área, um site online, então um post show. Então, bata pesquisa e acaba para chegar à conclusão de que marketing digital lá está naquela altura, ela falou futuro, tu vai ainda fazer futuro. Não achei interessante e opta para aquela área lá, já estava num outro trabalho, saí de estágio, vai para um trabalho, também era uma loja online, também de telemóveis, fazia reparações de telefone, tudo, toda a dinâmica de tudo que seja relacionado com telecomunicações. E estando naquela altura, por exemplo, para fazer o mestrado, já nunca tinha um bolsa, então lá está, teve aquele período de trabalho e depois falou, aquele valor que ainda recebe no trabalho, está para pagar em mestrado, para viver tipo contas, justo naquela altura que Lisboa ainda estava para viver com pagar a renda de um quarto, 200 euros no máximo, assim, sem digital. Então, assim, impossível, né? Mas, um trabalho com o objetivo também de fazer mestrado, termina a mestrado um ano por fazer aulas, depois, e era de noite, era desafiante, durante o dia, de tarde e noite, sim. Durante o dia trabalhava, depois tarde não andava para mestrado, e aí foi assim, naquele segundo ano de mestrado, como era já só para fazer
tese, tinha algumas aulas, mas era durante alguns dias, assim. Então, consigo um grande oportunidade de estágio profissional, era mesmo um trabalho de 6 meses na Banco Santander. E Banco Santander era um dos maiores bancos na altura, Banco Santander Tota. Espanha, Portugal, depois ainda tem na outros países, referência, por exemplo, na Brasília, é grande, na América também, esse tem presença lá. Então, nunca tinha noção de realmente, coisa minha, sabia que era um estágio na área de marketing digital, departamento de marketing de Santander, mas nunca tinha noção que Santander era o quê. Nunca pensava, por exemplo, trabalhava num banco. Então, simplesmente aceitei aquele desafio, bem fazer estágio, um gosto, foi uma das experiências mais maravilhosas que teve a nível de trabalho. Acaba ficar quase um ano em vez de 6 meses. Prende uma empresa grande, funciona, mas todos os departamentos funcionam. Mas sempre na low profile, sempre na back, prende show, consome show. Mas sempre se puxando para frente, se de fazer, de dar liberdade para os professores, tomar conta disso, fazer isso, mas aquilo. Até ao ponto que estava reuniões de estar presente, basicamente, aquele departamento de marketing na área digital. Ou seja, foi uma coisa, minha artigo nova, 23, ok, na altura, 22, 23. E eles dão, nunca pide, eles dão mesmo responsabilidade, mas jogam, estão a jogar uma coisa que vai para o prende, entende? Então, foi uma aprendizagem enorme e adoro mesmo trabalho na área na banca, mas uma coisa torna banca fun, tem tudo que os desafios de compliance, você pode comunicar isso, você pode comunicar aquilo, você pode pôr promoção simplesmente, você tem que falar cliente, claro, que está mete nele, mas foi importante, foi engraçado até, e percebo aqui aquela coisa que não tem imagem, não tem instituição tão ai, amor, foi tão formal, tão está a perder a palavra, mas tão estruturada que não tem imagem, não tem isso, e não era assim, pelo menos na parte de marketing da Flávia. Tem de ficar no balcão, e balcão é tudo objetivos, tipo, coisa mesmo de vendas, de comercial, de vendas é capa de. Então, a mim era mais criativo, mais de departamento, mas de pessoas super tranquilas, de atividades que se fazia, de patrocínios que está fazendo à volta de Portugal todo, não teve oportunidade de estar nas feiras aqui no patrocínio. Ou seja, uma experiência assim incrível durante um ano, que a mim não dava, e a pessoa ficava na Portugal tranquilo na banco, trabalha, e se calhar se ficava, não ficava e até agora não está. Yeah. Acaba para decidir e tomou um outro desafio, que era, em vez, na banco, na marketing digital, trabalhava, por exemplo, banco, na área de marketing, tem um marketing interno, né? O departamento de marketing interno, mas depois tem contrata agência, por exemplo, para fazer por exemplo, em cada exemplo, esquece. Para fazer publicidade. Mas, por exemplo, exato, nunca creio. O departamento de marketing interno, mas depois trabalha com o pessoal fora que está fazendo toda a boa comunicação, por exemplo, principalmente a nível digital, não tinham especificamente. Então, mim trabalhava, fazia o tipo project management internamente de todos os projetos de banco. Então, como o contrato se terminava, e mim ficava do lado em vez do lado do cliente, do lado de quem faz, do lado da agência, que assim trabalhava com isso. Olá, Miguel. Beijinhos. E a colega do ISCTE, do marketing, né? E aí, não aceita desafio de dar trabalho, porque a mesma agência que trabalhava,
que tá fazendo, que era fornecedora do banco, mas trabalha com esse como project management de projetos de próprio banco. Ou seja, muda de empresa, mas o trabalho era os mesmos projetos, mas do outro lado. Então, bateu uma perspectiva diferente que era parte da agência. Então, ela já era diferente, né? Ela tinha que lidar com já diferentes da equipa criativa, né? Designer, programadores, diretamente, mas pensando no cliente, mas pensando numa bolsa de gerir uma equipa que é a fornecedora, que tem não só o banco, mas também tem outros projetos, né? Então foi tão interessante que ele faz lá. E depois, isso muito falando na minha experiência profissional, foi em 2019, teve que sair de banco, como surge uma oportunidade que ninguém quer saber. Hoje não está a ver ela pela primeira vez de Natal. Não acha, mas ninguém quer saber. Nós quer saber, gosta, nós quer saber. Na 2019, e não estava na banco. E isso, só para contextualizar, a mim sempre foi esteve tipo de focado dentro da minha área assim, mas tô aqui botando cultura, botando música, botando coisas na sangue, que até dá para boa festa, né? Yeah. E um legado também, vou poder falar. Exato. Muito forte. Então, pessoas que tipo, encontrava com pessoas lá que dentro da área de música, de aquela área de cabo-verdianos até. E, então, onde falava a minha filha da Pantera, onde tia está falando, coxinha, Brasil pequenote, minha filha da Pantera, meu pai não faz aquilo, histórias, sempre assim, histórias. Na Portugal, uma pessoas está falando sobre minha pai. Então sempre foi aquela dinâmica ali de nunca estar afastado, está fora de Cabo Verde, mas dentro de uma comunidade cabo-verdiana que tinha presente através de cultura. E únicas pessoas que não mantém contato foi Dino de Santiago, Dino no Concho, na Cabo Verde, para a altura de Cabo Verde Music Award. Primeira edição de Cabo Verde Music Award. Que a Bia participava, a minha altura recebeu um prêmio que fazia homenagem a pai. E no Conchiba naquela altura. Então canto bem Portugal, no Reconnect, através de Facebook. E então, uma hora ou outra, você não tá falando, mas nada tipo especial. Assim, depois, como às vezes até tinha concertos, não criava, às vezes não podia, às vezes nunca podia. Mas sempre fica aquele contato mico-dino. E ao longo dos tempos, bem surge a ideia de facto de ser obteu sobre história sobre minha pai. Um fenômeno, mas tem que fazer alguma coisa, tipo, na altura eu tem que fazer um documentário, tem que fazer um concerto, coisas pequenas, né? Pequenas, mas não tão pequenas, né? Mas alguma coisa tinha de ser feita. E então primeiro partir a ideia, qual foi Dino de Santiago, e ele é flan, e sempre, mas é incrível, aqui, lá está, quem é que conhece Dino entende ser coração puro, de um amor de pessoa que é flan, não, e sim, vamos fazer, vamos, tipo, quer dizer, a minha flan não quer fazer, entendeu? Faz que é uma coisa parecida. Então foi alguém que deixou o apoio, simplesmente o apoio moral. Aquela coisa de falar, sim, vamos fazer, coisa que o mestre. E quem é que pode fazer o ponto? Entendeu? Então foi eu consegui incentivar aquele chama fica aceso dentro de mim. Então, eu lembro-me naquela altura, Dino e Franci, foi na altura de janeiro, ok? E Franci, olha, vou partilhar uma coisa contigo. A Madonna, bom, eu não tinha o Jarme, sabe? Junto com a Madonna, então, a Madonna está na Portugal. A Madonna está em Portugal, mas ela vai fazer uma tour, fez uma música com as portuguesas, vai fazer uma tour, vai fazer um vídeo, tipo, tour, Branci. Vai fazer um vídeo,
vai fazer uma tour de 6 meses e tu também vais para a tour. E fica assim, sim, Dino. Sim, ok. Deus, tour. Naquela, não estou partilhava teu coisa, né? E teu coisa aconteceu, outro que aconteceu, ele era um artista, estava sempre viajava. E na minha vidinha, em Portugal, tranquilo, né? O que acontece, o que acontece, está-se bem. E Dino, ainda passa o contato para a senhora que era de líder de orquestra de batucadeiras, para uma área que Madonna está grava videoclipe, que é para participar. Isso foi, eu tinha falado em janeiro, depois, na março, senhora ligando de fato. Tá falando. E, mas Dino dá contato, mas está fazendo videoclipe, mas está dando detalhes. Aí me falei assim, creio que é verdade mesmo. Então, no senhora não aproxima, não faz mais, não faz contato, não passa tá falando mais show. Tem que realmente não estava naquele trabalho, naquela agência, tá vendo? Então, a questão é, videoclipe dia X, acho que era no abril, 8 ou 9 de abril, era 2 dias. Contanto, a mim, mal que ainda falar, depois nunca podia falar, não está fazendo esse truque com a Madonna, e está parte assim, tem que estar disponível, na data que escreve, whatever, tipo, é uma oportunidade que Madonna. Yeah, of course. Então, esse plano, cada sonho está a mim, quando incidência, quando não tem uma incidência, então, amigo, mal que ainda falar no trabalho, uma meste, X dia que em casa lá trabalho. Esse plano, não, nunca pode falar, não onde, nunca pode, tipo, de simplesmente ver, por exemplo, na rede social, não passar a fazer clipe com Madonna, não, assim. Então, mas me informa minha supervisor, tipo, na altura, me falou, olha, não sei que 2 dias, né? Amor, está a fazer videoclipe. Na altura, em catalão, acho que em café. Então, quando vai fazer videoclipe, não sei, mas eu já tinha falado, é falando tudo coisa, é falando tour, é falando e videoclipe, é falando muita coisa. Então, a mim, nunca legal, né? Então, aí, 2 dias de férias, vai fazer videoclipe, foi fantástico, foi mesmo fixe, enconche a maior parte de outras batucadeiras que não vai para tudo junto. Lá, tinha alguém, foi a primeira vez que eu Madonna, nunca tinha aquela adoração para Madonna assim, mas foi engraçado, foi interessante hoje, a Mari que uma produção de uma grande artista para Contice, foi basicamente o trabalho de ator e também 1 hora e tá fazendo isso e depois tá fazendo caminho e tudo que tem que estar assim, capô de perder tempo. Foi fixe, foi gratificante e inclusive quem tá lembra daquele momento foi que no festival que as grandes artistas também nesse cada ligando, né? Mas nós era cerca de quase 30 batucadeiras da Fanhos. 30 batucadeiras e eu fazia questão de cumprimentar cada um. Tá de ouvir dentro, tá falando nice to meet you. Tá dando 2 beijinhos, cada um no lado. Tudo que fica nenhum mesmo. Então, aquela foi a primeira impressão assim de Madonna, de olha, simplesmente me deu um som humano, assim, mas nós que às vezes não tá de lira. E que ela foi cumprimenta. E acho que mais do que experiência de conhecer um grande artista, me tá chamando é equipa que está fazendo artista. Que tem um grande talento, mas se você tem as pessoas certas à volta, é muito difícil você conseguir fazer um trabalho de qualidade. E então, mais do que só com Madonna, é com aquele ritmo, aquela equipa, mais que está fazendo que as coisas, mais profissionalismo, com que coisas têm que ser feitas naquele nível lá que aquele artista já atinge. Então, e depois só para Cristina disse assim, o foco era na Madonna, mano. Você está falando, por exemplo, quem é que vai fazer videoclipe de Madonna? É um produtor, não, realizador, né? Que ia fazer de Beyoncé. Você entendeu? Ou seja, só os melhores. Nem nunca estava com hoje. Acho que comentário naquela altura ou de post.
Não lembra de tipo, sabe, se calhar que ele foi com a pessoa, ele sempre identifica com ele, que, por exemplo, ele explicava, depois eu queria fazer assim, 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 depois ele fazia assim. Ele fazia assim. Ele tipo, você filma com você hoje, com você morre, entende? Tá pegando assim, tá boi, tá fazendo assim, tá sujo. A minha acha que é coisa que, tipo, exato, é coisa que, na altura, tipo, foi uma coisa. Você pensa assim, aquele modo é doido, coisa mais. Mas ele é realizador. É que ele visualiza a visão. Para entender nada, né? Então, foi mesmo, tipo, fixe, mesmo uma boa experiência de olho, tudo que as coisas ali que se está falando. Estava um frio do caraças, foi na Sintra. Tá quem que é o videoclipe que ele conta por cima é frio? Foi na abril, você tá chovendo, naquela altura. Tá chovendo, tá cor, não lembro, mas tinha coisa que apanhar. Minha mulher viu, foi nós mesmo, tá cor, tá entrando na casa pra morrer. Estava chuva, do nada também assim. Mas eles criam aquela imagem lá, eles criam aquele ambiente lá para participar na vida, né? Então, teve muita coisa engraçada assim, que passa. E depois o resultado foi um resultado mesmo muito fixe, um videoclipe com conceito que cheio de foco, por exemplo. É um videoclipe de Madonna, mas botar hoje, se você entende a história que está por detrás de Madonna, você fala sobre o batuque, o que o batuque está representando. Quem é que está representando o batuque? São as mulheres. Então, mulheres de diferentes idades, de diferentes estruturas corporais, entende? Diferentes, em termos, pronto, cabelo não tinha turmarar, mas a fisionomia, as expressões, tudo coisa que cada mulher, especificidade que cada mulher tem, estava descrito lá. Acho que coisa que eu queria passar eu era de aquela expressão relacionada com o batuque, por exemplo, de sofrimento, de dor, de glória, tô aqui eu consigo, de expressa, coisa que não se sentiu aparente. Então, aquele videoclipe foi muito disso. E traz um bocadinho o foco de Madonna e põe nas batucadeiras. Então, foi muito bom onde é que é o resultado. Né? Depois de... Continua. Incrível que foi, para além de que experiência, né, coisa que botar, tipo, se você pode resumir que uma experiência de videoclipe, claro que depois vou ir para tour, né, mas aquele primeira experiência, que foi, tipo, quando você está noite aquele dia, que foi coisa assim que ficou mais na mente. Era tanta informação, era tantos tinha coisa que acontece no mesmo espaço e, por exemplo, há uma grande superprodução, tudo alguém trabalha para aquele que foi planeado e muito se calhar idealizado para ela própria. Então tá que chegar no momento da assim, ok, não faz aquilo, então a imagem no momento da assim, nunca gosto no aquele plano que não tinha feito, nunca crê. Entendeu? E tudo alguém está disposto para falar assim, não, let's go, let's change, what do you want? Você tem, tipo, não vai. E era, como ele sabia firme coisa que cria e desenha, entendeu? Então aquele que tanto no videoclipe quanto na tour foi no bem má, com um plano certo daquilo que nós estava a fazer. Por cada e tudo alguém está preparado no momento. Tem que saber lidar com coisa que se cada qualquer alternativa que não tem. Ou seja, por exemplo, tinha um cenário que era, ele cria vela, ele cria um teatro, tipo, um monte de vela, assim, dentro de um espaço, estava tudo preparado, estava tudo tranquilo, cima e idealiza, canto, chega, vela, cadê? E flanca cremasse. Estava um calor tão insuportável, imagina, tipo, mais de, sei lá, nunca sei mais de 50 velas tinha naquele copo. Um calor insuportável. E falei, afinal, queria na prática, não muda. Aquela hora agora, que tinha plano B, C, nada, era improvisação. Mas, então, ela está a importância de equipa, que vou falar, tudo a gente acorda
Coisa que crê gosta, não faz. Para fazer visão contice. Para fazer... Mãe? Make it happen. Yeah, make it happen. Era mesmo assim, tá falando mesmo. Nunca cresce, tipo, a mim queria que a cidadã, nunca queria falar. Daí lembro um cenário que tinha também, que era um carro e descapotável, cheio de flores. Então, não tem, tipo, depois minha mãe virou clipe e falou assim, aquele carro lá de fábrica, que até enquadrava, ele se sentia muito bem, não? Ou seja... Você lembra dele na vida? Pronto. Cheio de flores, assim, ninguém entende, né? Exatamente, tipo, dizer que... Pronto, nunca sei também, talvez fazia sentido se perceba, né? Mas que faz sentido que fazer. Ou seja, há um bom planeamento, você dizer que o creio que faz, tem que ter capacidade de improvisar, tem que ter uma tranquilidade, como trabalho em equipa com uma produção grande assim, é que é fácil. É que é mesmo fácil, mas hoje é que não por ser a Madonna, mas acho que pessoas que estavam lá no nível que ok, queria que nos trabalha é mesmo tem que dar tudo de mim, entende? Há um commitment, compromisso a fazer coisas acontecer, fazer acontecer bem, pronto, para agradar a artista que ela queria dizer tudo coisa que está paga também para tudo coisa, né? Uhum. Então, foi isso de... Parece-me tipo, entretava e não que tá... Uau! O que ele acontece? E amanhã? O que vai acontecer? Era 2 dias, né? Amanhã, o que vai acontecer? Era um excitement, tipo, que te sentia e de que sim, não era feliz no trabalho um dia, sabe? Mas sim, acabava também, tipo, está tranquilo. Não podia fazer só isso, entende? Era mais forte do que mim. E aí foi assim aquela experiência lá. Dentro daquela experiência lá, para fazer seguimento. Então, lembra claramente que foi Madonna Boy, cumprimento por alguém, né? Depois, no fim, uma gente fala diretamente com o Dino, tá falando. Dino, calque que as meninas que do Flama também tudo. Isto é, calque que as meninas que pode canta e pode dança, batuco, se não tinha falado. E Mirina tinha falado, me querem, ficou coisa na cabeça. Como assim? Então, Dino chega vira para mim, chega ponta para assim, Darlene can do, Darlene can dance, can sing, can do whatever you want. Para mim, fica assim. What? Mãe, depois eu falei, estava Cadi também, estava... Ela na altura, ela que fazia videoclipe. Estavam uns 3 ou 4 alguém que falou que podia baba, que aponta lá. Mas o facto de falar, ou seja, de uma Madonna está perguntando. Eu falei assim, afinal tem turma. E foi a reação no trabalho quando aquele videoclipe saiu? Não, videoclipe eu sei quando não está na tour, de facto. Mas reação no trabalho foi antes, quando não conta, né? Eu podia falar, mas eu me pedi sigilo para falar nas redes sociais, né? Eu podia saber, mas tipo, eu passava a falar assim, ou fazer um vídeo de fofoca para pôr no YouTube, para conta. Madonna só na tour, só fazia isso, só fazia aquilo. Não. Foi, acho que antes ainda não veio para um workshop na London, onde que era para perceber, era um casting, só que nós nunca sabíamos, falaram workshop. Bem... Só para você ficar nervosa, workshop. Workshop para o curioso, tranquilo, mas era casting. Você viu copia aquele depois? Era casting. Assim que isto fazendo naquele move de For All, era workshop. Mas é casting. Tinha que passar, senão nunca tinha entrar. Precisa de programação. Outra história, não continua. Então, é algo parecido. Foi no Way para workshop. E depois foi, naquela altura, por exemplo, Dino tinha escolhido me para fazer, depois daquele videoclipe, para fazer tipo ponte entre a produção de Madonna com, tipo, para escolher que as pessoas que estavam aí tour, né? Que primeiro estava workshop e depois estava para tour. Então, o Dino faz toda a seleção de que as pessoas, de acordo com os critérios que Madonna dá, que era. Primeiro, tem que ser falar inglês, tem que dançar, tem que cantar. Você entende? E também tinha alguma preferência, perdão, para pessoas mais jovens, para morar com Zé.
para Modi era um tour de 9 meses, onde que você salta de cidade em cidade, onde que esse como experiência que assim eu nunca sabia, mano, passa para ele no Chile na pele que é nada fácil, é viagem, fuso horário, canseira de ensaios, fazer ensaios de cedo pela manhã até meia-noite, 2 horas de noite, então era tão intensivo, mesmo assim. Não te lembra de no fim capé não que as duas senhoras ali que tá canta na música que não original que tá canta tem que vai, você entende? Yeah. Então foi tipo foi um fim capé mas também mas eu gostava de show desse gosta de show desse tinha uma afinidade lá está tanto que esse que põe voz na um parte em crioulo na música. Yeah. Então, de fazer toda a seleção, minha coisa que estava fazendo basicamente era fazer tipo, fichava negócio basicamente com alguém, de acordo com o aconselhamento que será a mim, para com a produção, depois não informava que as meninas que foi tipo, selecionado para exatamente eram 9 meses de mudança constante. Né? E de bem para tudo, então não basta fazer aquele contacto e no fim, basicamente ninguém fica tipo responsável, a porta-voz do próprio grupo, mas não está fanhoso, tipo, não foi nada fácil, foi challenge mesmo, foi a primeira experiência assim de liderança imposta. Mas foi um prêmio de show na Aero e na pancada mesmo. Então, exódia o potencial. E por isso que tanto na parte de banco, pinchou para o banco, para que as coisas, cima de no apontou, falou, você vai para fazer as coisas. E para Modi, às vezes, nós não tá crê, tipo, a mim e Sandro e eu acho que não tem aquela mesma personalidade de que crê first. E que é uma coisa que é natural, sim, para às vezes não tem que impor a nossa cabeça, para Modi não está hoje, mas tem coisas que mesmo fazer e se você por isso te reclama e coisa que fazer. Tem que fazer. Mesmo. É exatamente aquilo. Alguém que eu sempre foi dito claramente, sempre está pinchando para coisa. Não, vai faz aquele espetáculo ali. Não, tu podes e tal. Então, incentiva o na outra coisa. Até hoje, pode incentiva o reforço positivo, que o mesmo também ele foi totalmente aquela pessoa lá que faz isso. Mas na aceita, principalmente para uma dia, mas não fazer hoje, ainda bem quem aceita, para um desafio, acaba desafio minha cabeça para mais uma vez de sair minha zona de conforto. Bom, podia ficar quieto, né? Tipo, mim pensou, deixa um flango que vão fazer, dá uma ordem, o flango, onde que vão estar e tal, mas foi assim, aprendi mesmo a pancada, que foi fácil. Mas já depois depois do workshop, por exemplo, o workshop foi na maio, foi tipo abril, videoclipe, maio foi workshop, e junho não estava, tipo, sair do workshop, uma semana para ser dar a resposta de, oi, que as links está bem na tour, comunica quem é que está bem, comunica quem é que está bem, que foi fácil, né? Mas depois, pronto. Comunica. Quem que catava fica magoado, mas foi nosso, tipo, é caminho que está escolhendo, simplesmente passa a mensagem, mas é que nada fácil de fazer aquilo. Suponho a liderança veio mesmo com todas as funções e os encargos que tinha. Sempre foi assim, tinha que comunicar, eu comunicaria de melhor forma. Acho que, pelo menos naquele aspecto, não entendia sensibilidade de que magoa, pelo menos, pessoas, mas também ser sincera e falar coisas como né? Então, foi assim, foi comunicado, final de junho, naquele período de junho, basicamente, era para trata passaporte, trata visto, trata tudo coisa, e foi assim. E final de junho, acaba para comunicar
canto bem de workshop, comunica na minha agência, mas também primeiro minhas chefes. Mas eu trabalhava e não, a gente tem que falar, esta coisa mais, só a turco Madonna, você entende? Queria muito ficar, mas olha, surgiu esta oportunidade, se calhar vou, né? Não, a minha chefe fica tão contente, falou, não, what? Tipo, Mega nem acredita, como é que nós temos essa miúda dentro de uma agência e nós não sabemos? Yeah, foi assim, foi engraçado. Depois eles falaram, não, claro que também, claro, que por isso está tranquilo, baby. Toque o bem, se quiser volta também, no estado de portas abertas para o bem. E a mim bem, a mim então vamos fazer uma lista prós e contras. Que prós era assim, contras era 2, 3 dias assim, já era só para fazer, porque foi uma fazer, uma pensa, uma tomar uma decisão mesmo consciente, né? Yeah. Mas ainda lembro algumas das coisas que tinha na minha lista e objetivos também era tinham vontade de viajar, creio, já pareceu uma oportunidade, imagina. Vontade, aquele sonho americano que não sei o que a maior parte de Cabo Verdeano tem, se está sendo cumprido. E inglês, não tinha, eu quase não estou a falar. Não sabia, não entendeu, mas nunca estava tão à vontade para falar inglês, então era a oportunidade de falar inglês estudante. Então, tipo, que três lá de convenção, não vou falar, né? Então, no bem, no começo, e nossa experiência na tour e cheia de desafios, cheia de coisas mas foi uma experiência incrível, foi visita tudo que por exemplo, 8 cidades dentro dos Estados Unidos, que as principais, New York, 13 meses na New York, depois Chicago, depois São Francisco, depois Las Vegas, Los Angeles, Miami, Filadélfia, Boston, tudo no bem. E foi mesmo especial. Bata hoje, é uma hora que também lá está, toda a produção tá, funciona, mais sem alguém on the road. Você aquela experiência ela tá influencia e profissional que boa hoje? Tá sim, tá falando muito trabalhando a capacidade de liderança, a capacidade de lidar com pessoas e de gerir pessoas, de entender uma pessoa tem uma noção tudo diferente, uma pessoa tem seus sentimentos, mas principalmente mulher, tá que nós era 14 mulheres tudo junto, então em cima tá flado. Mas cima que energias de mulher tá junta, não acaba tudo no mesmo ciclo, né? Quer seja menstrual, quer seja de humor, não acaba a linha. Isso contíssimo, foi incrível, nunca tinha noção de que as coisas ali. Mas não acaba para não criar um sentido de família, de irmandade. E está falando cheio de competências que entende de lidar com pessoas hoje é mesmo por causa da tour. Não está falando coisas específicas, como estas técnicas específicas, não. Se calhar quer foco muito de hoje, mal que está fazendo uma produção, mal que está fazendo tipo, mal que está fazendo um show, mal que está fazendo uma coreografia. Sinto que não tem noção de mal que essa trabalha, mas também da parte da produção de que tipo road manager da trabalha, que por exemplo manager diretamente de Madonna, que papel que tinha, tudo que as coisas não passam da conche, né? Mas ainda falando mais de competências, skills que dão assim a nível de muito do papel da liderança, da pessoa que tem na frente e tá fazendo coisas, tá fazendo a diferença. Então equipa, principalmente foi importante para mim naquele sentido lá, aquela experiência ali. Já fala de turco. Agora Gosto não estava
passa por Yeah. Só pode contar-nos só ter algum momento inusitado, um momento caricato durante que tu para contar? Ai, esquece. Tem muitos momentos assim. Esquece. Falhou-se aquela hora, mas tinha duas senhoras que eram base de idade, né? Que a senhora tinha 67, 68, assim. Então, que a senhora falava inglês, não tudo que não conseguia traduzir. Teve uma situação que, então, claro, a minha vida era para trás, dentro do Shandy Mac, na Nova York. Dona Antônia perde, sai de hotel, me passa a carrega telefone. Olha, mãe! Perde, assim. Perde. A minha tá falando assim, chegou um pouco. Não, aquele dia era minha amiga Kátia, eu estava na Fifth Avenue. Primeira vez que eu vou a Fifth Avenue, mas ofas, estava isso loja chique, você entra, compra nada, mas não, você entra, mas não pode, né? Do nada, a filha de aquela senhora que estava na França, tá ligando, tá falando, mamãe falou, está perdendo. Falei, como assim você perdendo? A minha tem telefone, vou que assim, mami, vou me fazer minha carrega telefone, mami me perde, me caminho, me sair caminho de volta, mas então, não estava buscando mulher. Então, net também que você tá dando, a senhora, e para um net, por exemplo, que as net que tá para free na público assim na rua, e consegui chamar, primeiro que chamar, vou ser filha que está na França, em vez de chamar nós diretamente. Só que depois não entendo uma senhora, por exemplo, que está ler, tipo, que tudo coisa que sabe, por exemplo, sabe identificar a foto com coisa de ser filha, então é que ele identifica e chama. Que hora no banha Uber, no coisa não vai fazer basicamente aquele percurso que a senhora tinha feito. Para não ter não consigo falar com ele, mas é que eu consigo explicar. Não falo, olha, Flamengo está na Public Hotel. O hotel chama Public Hotel. Public Hotel. Paga táxi, vamos na Public Hotel. Morde! Que eu tô inteiro, não forma. Credo, desespero. Claro, desespero. A senhora disse assim, tá lá. Responsável, é mim que estava. A mim, só tá passa, a senhora, ela é perder. A mim, desespero. Paga táxi, não vai. Não vai tenta fazer aquele percurso, não tem entre loja que a senhora vai primeiro, não pergunta, só não, mas a senhora sempre vai a uma outra loja lá, canto não vai, nunca dá com aquela outra loja, não vai dar nada, como ele falou, me tinha já uma igreja, mesmo vai atrás de uma igreja. Canto no campo, dentro daquela rua, aquela avenida, não hoje mais de 50 igrejas, sem troço. Não, tu acredita, mas não. É que sim, tu acredita. Tudo qualquer igreja disso, igreja daquilo, igreja que você cozinha, tudo qualquer igreja. Tem que não vai ao fundo da rua, no gasto uma praça grande. Naquele praça, não dá volta. E naquela que, por exemplo, eu tinha passado uns 5 horas com ela. 5 horas no gato, senhora. Me desespera, me desespera. Que ela tinha dado volta, que ela foi o último tipo que ele pôde, não tá dando volta, senhora, não tá achando. Quando ele deu aquele volta no gato, a senhora, no contra, amigo gato, no chinta, no chão. Lá pro no chão. Poma na cabeça. Não acredita. Juro. No falei assim, bom, nunca queria avisar, agora você não tem que chamar e road manager para não falar mas Antônia é perde, não fica te imaginando o que as coisas de filme, de série policial que tem de delegacia, de flama, senhora, mas é perde, me passa muito coisa na cabeça. Naquela hora, o telefone toca, moço que era porteiro lá na hotel da flama. E olha, e Antônia is here. She just arrived. Falei, she's safe. She's safe. Falei, ok, então tranquilo. A minha aquela hora de campanha, Uber também, não estava tipo a 15 minutos de... 15 minutos? Não, 10 minutos de Uber, mas tipo, não era mais ou menos meia hora a pé. Minha colega Kátia falou assim, não, menina, me senti agora assim, de Uber, 10 minutos, agora a Cirine tá pegando Antônia. Capanha, Uber, não vai tranquilo, também te respira tudo, fundo, ao longo de caminho. Mas, tipo, isso foi aquela situação que fica te marcar, que não tá fazendo, sabe, desespera, teu.
Mas tem situações que o próprio Antônia cai de, imagina, senhora grande, que ela cai de palco, para e desequilibra, né? Não esqueceu o microfone para uma papalho, não esqueceu o microfone, coisas assim. E sei lá, tantas coisas coisas que tá acontecendo, né? Tá acontecendo no próprio concerto. Ok. Mas tem uma música que foi muito Então, marcante também, que foi dia que no hoje alguém que era cabo-verdiano com bandeira de Cabo Verde. A nossa entra assim, desorienta, já tudo alguém tá fazendo com a Mariana. De tanta alegria que teve. Mas foi fixe, foi emocionante aquele dia. nice. Acho que ela é uma das maiores, tipo, hora que você representa o país num posto que você estava à espera de pessoas de o país, mas você crê, a hora que você olha, entende perfeitamente aquela sensação lá. Foi muito agora, depois de tudo, assim, vou bem para Cabo Verde depois, né? Agora, mal que começa a dar passos para criar Fundação Orlando Pantera. Como eu já falava antes, mas eu tinha aquela ideia de tanto ouvir histórias sobre o pai, de fazer alguma coisa, né? Mal que aquela ideia, mal que aquela ideia começa a ganhar corpo para o PP anda, digamos assim. Foi a ideia, perdão, de fazer exatamente fundação. Surge, tipo, o tour termina na 2020, logo naquela altura que dá o lockdown. Eu estava na França, último concerto, não conseguiram fazer aqueles dois últimos concertos. E volta para Portugal. Então foi naquela altura do lockdown, tipo, a minha pai a Covid logo a primeira, tipo, que a primeira, yeah. E então teve todo o tempo isolado na missão, né, com minha telefone, computador e tal. Mas tinha tempo para pensar, nunca tinha nada para fazer, né? Foi tinha tempo para pensar e foi naquela altura que exatamente ele pensa como é que a experiência que foi de ter Bado na tour foi uma oportunidade de representar Cabo Verde, mas também de levantar uma bandeira que foi Batuco, né? Batuco era um daqueles gênero onde que alguém identifica em apoio. E ele, por causa do contributo mesmo que ele dá naquele gênero musical ali. Então, para mim, foi um orgulho de ter representado Cabo Verde daquela forma, né? Então, foi daí que me pensa, não, uau, se Madonna faz isso, né? Por que não começa a pensar também internamente o que é que me pode fazer, o que me pode trazer legado de minha pai e dar uma projeção também assim grande como tipo nunca pode ficar só naquele poderia alguém tá contando história ali não querer partilhar isso com pessoas mas quem pode fazer isso né e aquele carinho que pessoas têm para Orlando Pantera tá emociona pessoas que chegam a mim tá emociona tá farta o corpo tá arrepia e tudo fica tão contente então não tem que eu gosto tem que fazer uma fundação e foi assim mas antes, primeira coisa que me pôde fazer, que é para reativar no nome Orlando Pantera, né? Foi na altura que surgiu a ideia de fazer aquele marca, de lançar aquele marca de Orlando Pantera, que tinha sempre na cabeça de fazer uma coisa diferente, de que tipo imprime para pôr, mas foi lá que contacta ela na altura, não tinha já esse trabalho, não tinha gostado de show. Lançando desafio e ele, tipo, tranquilo, assim, não está fácil. Mas estava na Portugal e ele na Cabo Verde e cima aqui naquela altura não tinha mais, acho que por uma Covid não tinha mais aquela vontade de fazer, entende? Então não tinha condições, chegou para coisas na Portugal tudo, falei a indicações, tudo, só a Cabo Verde dia X não está fazendo, para a altura de aniversário, minha pai que foi 1 de novembro. Então, bem, não fazem. Não basta fazer coisas, as pessoas vão ter feedback. Aquele feedback é sempre muito importante. Importante de entender uma coisa, da cor direito. Nunca tinha nem noção. No campo não faz, tipo, é limitado de fazer coisas à mão.
Nós falava de pessoas da pilha para tudo cão. Me também crê, me também crê, me também crê. Então, e foi assim, foi bem para Cabo Verde, em novembro, depois lá para Portugal, depois me volta em fevereiro. Quando volta em fevereiro, que teve aquela experiência, foi só que fazer uma série de coisas para comemorar, para celebrar lá no Pantera, entre músicas, concerto nesse caso, e marca, visita centro, fazer uma coisa mais dinâmica, que era sempre coisa que gostava, né? E foi aí que era aquela coisa de volta para Cabo Verde, ter um mês e tá ali, de hoje, torna a reconectar com o país e fala assim, uau, tipo, vive-se bem em Cabo Verde. Começa a pensar, por que você está na Portugal? Não está bem a pessoa na Portugal, por que você está fazendo? E agora que tudo já termina, o que você está fazendo na Portugal, né? Volta a trabalhar na lugar que estava, não, nunca creio isso. Então foi assim, foi de si, bem para Cabo Verde, sem um plano específico, assim, para falar, e aquele que estão fazendo. A finalidade é fundação. Hello, família! Campeão! Tudo bom? Agostinho da Wassista. Então, bem, decidi bem para Cabo Verde e fazer fundação Contice. Foi lá que não teve a ideia de bater em forma mais sobre, ok, e agora a fundação Moco não está fazendo. O Moco não está criando uma fundação. E a primeira coisa foi logo a primeira, vou ter uma fundação que tem que ter 1000 contos de fundo, de ter um capital. E aí, ok, a minha lei não diz 1000 contos para ter uma fundação, né? E foi o primeiro desafio. Acho que se eu e minha fala, tinha desafio sempre, coisas que está parecido, tem que encarar. E foi assim, encara de ok, não está fazendo um concerto beneficente, onde que no também de bilhetes, pessoas participam, sabe, na altura também que tinha coisas, não aproveita aquela onda, não fazer contatos. Uma coisa que não foi tipo que não tinha show era contato, não sabia quem que eram as pessoas, então não pedi, tipo, e a causa em si lá no Pantera, que se manda foi em apoio, mas ele é de meu só, nós na Cabo Verde, então tinha pessoas abre portas, falam assim, não te ajuda, e dá-se, por exemplo, nós não teve, se não é fazer somente de aquele show, não se falava de provavelmente militar conto. Mas de que valor que você também tem para produzir um show. Entende? Então, não consigo, com o apoio de todas as pessoas que esteve, empresas que envolvem nisso, de fazer um super concerto e conseguir que paga um tostão por falar. No bem bilhete, tinha algumas coisas que não tinha que pagar para morar, era essencial, mas nunca teve que ter dinheiro logo, não consegui. Faz um show de qualidade, vende bilheteira, paga coisas que não tinha, e ainda não consegui, naquele dia, ter não consigo atingir a meta de 600 mil escudos. Por fazer 70% do objetivo inicial. Então de lá já foi, nada nos para. Se não consigo fazer que as outras coisas não conseguem fazer tranquilo. Então não consegui que ela depois apresenta a fundação, apresenta a causa para pessoas, entende e basicamente é óbvio aquilo que a fundação também faz, cada vez mais nos celebra Orlando Pantera através de suas músicas, através de suas obras, através de fala dele, promove ser ligado, mostra aquele lado também que pessoas que conche e de preserva também, de preserva para que puser. Nosso objetivo é que de 50 anos, de 100 anos, ainda se fala de Orlando Pantera, né? E isso o que está fazendo. A mim está fazendo. A mim é que aquele alguém que está espera para ter uma entidade governamental que não faz. Se pode falar quase que obrigação de dar um reconhecimento àqueles que merecem, mas
nós não tá fica tagado aqui no faz, tô aqui no ser nós mesmo da faz, mori. Não tá ser nosso protagonista da nossa própria história, de coisas que só nós que não está fazendo, não está fazendo de forma correta, não está fazendo dentro e não está de acordo com aquilo que não tá acredita. Então, aquele que é o maior desafio aqui é ele primeiro não entende menos o que tem que fazer, nunca tem que esperar para ninguém. Então não faz, é que é fácil, mas tem que entender, mas o que está fazendo bolso, o que está fazendo em parceria com essas entidades governamentais, com câmaras municipais, com outras ONGs, com associações, com pessoas individuais. É um trabalho de responsabilidade civil, uma responsabilidade social. Então é uma coisa que nunca pode simplesmente ficar como fazer, como se fosse uma empresa, nem empresa que trabalha assim, mas como se fosse uma coisa, é uma coisa só de meu. Ali entra só aquele que manda, ou só aquele que não quem acha que fazer. Uma pessoa que está fazendo com apoio e abraço de várias outras pessoas. E esse que você garante longevidade de aquele que você está fazendo. Para modo se você depende só de boa e boa que tem que ser aquele líder que está falando tudo coisa, que está fazendo tudo coisa, e aquele projeto que você tem que ter tempo para seguir adiante e para ter ter continuidade. Exatamente, a mim também é muito isso, minha filosofia de que e hoje está ali para dar orientações, né? Mas um bom líder é aquele que está conseguindo e faz com que quando está ali, coisas estão continuando a acontecer, né? Então, aquele é o objetivo, ele cria um legado de que está ser de dar lênica isso, mas sim uma organização da sociedade civil onde pessoas se sentem à vontade, você não crê carregas ligadas para mostrar aquela grande figura que não tem na cultura e música de Cabo Verde. Então, a fundação é basicamente para isso, para continuar ligado lá na Pantera, para preservar, para mostrar que nova geração o que foi Orlando Pantera. Nós também não aprende mais sobre ele, não aprende sobre ele. E no futuro garante de que a próxima geração tenha acesso à nossa história, à nossa cultura, e isso por inspira também na Orlando Pantera. Então, está à procura de um outro Pantera, de outra geração. Então, tenho uma pergunta. Digamos que você fala com uma pessoa que nunca ouviu falar de Orlando Pantera, um cabo-verdiano que nunca ouviu falar de Orlando Pantera. Mas que você explica quem que foi Orlando Pantera e aquele gigantesco contribuição que deu para a cultura cabo-verdiana. Você mas aquele maior desafio que ultimamente intensidade para uma misma força aprende sobre Orlando Pantera e não acredito uma coisa também que fazendo show vai à procura da minha história é muito de história da minha pai principalmente que tá preenchendo uma parte de quem que me é isso de que será para uma arquitetura que está falando Orlando Pantera para uma arquitetura que está falando ele é um gênio, não é que está falando para muitas questões na minha cabeça e o maior desafio ultimamente foi falar isso em inglês. Quando esteve fora nos Estados Unidos foi praticamente isso, pessoas que sabem quem é Orlando Pantera. Mal também de uma fundação, mal que fala sobre Orlando Pantera, se eles que têm contato, eles que sabem quem é. Então, hoje está falando, testar, aprende para pôr isso defende a causa em si. Então, Orlando Pantera ele foi um gênio da música de Cabo Verde, dando uma grande contribuição a nível de gêneros musicais tradicionais de Ilha de Santiago, principalmente de Ilha de Santiago, que é batuco, principalmente, tabanca, reza, ladainha, principalmente, tinha tendências para aquela lado, mas batuco batuco e tabanca foi que os grandes gêneros que ele pegava com firmeza e de flacuzé. Seu objetivo era mostrar através de música e quem é que é o povo de Santiago,
mó que zera, mora que esta vestiva, mó que esta e qual que é seu dia a dia, né? O que esta come, que expressão que esta utiliza, e faz com que nossa língua crioula seja valorizado e não desprezado. Como a gente está falando, uma das palavras mais bonitas que hoje não usa é lapido na boa, minha lapido na boa. Quando que naquela altura, eu falar, e não um zuc que na altura está na moda, rapazes ou cantores naquela altura para fazer assim, para pôr na música minha lapido na boa, ou que expressão que tu utiliza tão profundo que é, era inocenteza. Você entende? Era mesmo inocenteza. Então, não acreditava muito por causa de ser carisma também, de ser forma leve de ser forma engraçado de ser, fazer ter uma permissão para chegar na qualquer palco que vai com esse jeito meio doido, meio diferentão de fazer o rir, de fazer uma música de gosta, mas de gente envolvida, fazer assim, aquela palavra ali, afinal é engraçado, é sexy, você entende? Fazer pessoas gostar daquilo que ele não sei, daquilo que ele entrar hoje. Então é pessoas da papel crioulo crão sem vergonha. Sem vergonha de falar assim, não, a minha é de fora, ou a minha é que ele tem a língua assim que está papel. De usa que as pessoas assim tranquilo. Outra parte que está falando é a genialidade que tinha na forma que tocava. É uma pessoa que fazia que deu um marco. Tu dando ideias aqui. Aquele peça que fazer, que fazer, então, que acho que foi um cenário com a Clara Andermatt. Amazing. Gosto tanto dele. Então, por acaso, só uma pergunta. Você planeja fazer tipo um vídeo que é filmado, que é pressa? Foi filmado ali na praia, na São Vicente, na Cruz também. Mas é uma questão que a mim também deu vontade de que sempre muitas pessoas que têm oportunidade hoje. Mas projetos futuros. Vamos ver. Tipo, você também de pessoas para editar aquele vídeo. Entende. Mas sim, continua. Genialidade de Orlando Pantera, principalmente na batuco, foi um gênero que essencialmente era tocado para batucadeiras, na terreiro, e um instrumento de percussão, e teve a genialidade de passar aquele forma de toca na guitarra. Era um mesmo gênio de umas composições assim, não é mesmo assim, né? De composições a nível musical bastante complexo, bastante diferente daquilo que se está fazendo na altura. Então, tinha pessoas hoje, tipo, que estão hoje, que estão falando assim, minha fã de Orlando Pantera, não tem inspiração. É muito, para essa forma de toca, também essa forma de compõe, tão poética, mas tão cheia, tão música composta para tu música se for, que música isso é cheio, né? Então eu tinha isso, mas a mim tá fazendo tipo, a mim é uma pessoa que empreende sobre isso, vai à procura de entende, mas imagina alguém que tá falando com tanta aquela coisa de fogo, Pantera é um gênio, assim mesmo, a minha ficava, ok, já entende, mas Pamori, nunca sabe tocar, nunca entende linguagem musical, mas quem é que entende tá fazendo, não, ele é um gênio, Pamori, seus acordes, de maneira que tá fazendo, credo, quem é que tá fazendo isso, né? Então tem toda uma geração de posse hoje que tá fazendo, que tá compõe composições musicais de forma que inspiraram para ele, chama assim. Né? Então, e a mim como badia, me dá família mesmo badia raiz, como tipo, a minha primeira vez que saí de Ilha de Santiago foi para fazer o curso, nem havia. E tipo, a minha cria tá ouve Ilha do Lobo, Pantera, minha avó era batucadeira. Uau. E então, tipo, a mim também está fazendo composição musical. E a primeira composição que eu fiz foi um Morna, mas aquele segundo foi
um batuco que foi tão inspirado na Orlando Pantera. Uau! E me lembra, a gente mais teu que a importância de Pantera na minha vida foi cantar um curso que a minha mãe estuda na China, nada a ver com a Ilha de Santiago, usa mais ao contrário de Ilha de Santiago e Pequim. Uau! Tipo, você pode pensar, lugar na Terra que tem nada a ver com a Ilha de Santiago. Pequim na China. Yeah. E lá que enchim, tipo, lá que tive aquela necessidade de, dentro de veia, de aquele horário. Yeah. E aquele horário bateu, usa mais fácil de matar o horário em músicas. E músicas de Orlando Pantera, através de voz de Mayra Andrade, de Lura. Foi coisas que eu ouvi, bem sentido, ele não veio. Você vai que eu ouvi coisa que eu senti veio, tá salta. E era assim que eu senti, era assim que a mim que eu consegui bem mar e que entra na água, assim, então buta ouve Pantera, esse que torna estava no meio de montanhas, como é de uma coisa que enchinte falta mesmo quando sai no curso era montanhas. Natureza, né? Uma pequena é raso, é cidade assim, raso, porque tem montanhas. Nunca pensa na vida, tipo, antes de sair de Ilha de Santiago, nunca pensa, mas tem aquela coisa de um lugar sem montanhas, como ali, tudo vai arriba por baixo. Exato. Então, hoje, Pantera está falando de Chicotelo, Rubeira, Lepiro na boa, não está fichado hoje, não está sentindo a máquina, não sou outra vez na minha terra. Yeah. Você entende? Então, influencia uma geração e tipo, importância que tem assim na minha psíquico. Sim. Yeah. Uau. Então é tipo, que esse tipo de história ele que está falando, não só para ter e conviver com o Orlando Pantera, mas que influência que tem na boa, né? Que influência que teve na boa de alguma forma, em que momento que marcou. Então, acredita, não tem histórias bonitas lá acima de cima aquele que está partilha ali, que é para não entender a importância de que uma personalidade de música, de cultura ou de forma que está fazendo viaja, de transcende para estar na Pequim, para pensar dentro de montanhas ali na fora, entende? Então não deve ter aquela em mente de que às vezes não está saindo que está valorizando, não está aqui no fora, não está sentindo mais na pele. Exato. E depois uma música cabo-verdiana e tem principalmente músicas de Ilha de Santiago e tem aqueles períodos que tem pessoas que marcam, que tem sempre um antes e depois. Cachaça é um desses, tem antes de cachaça, depois de cachaça. Exatamente. Orlando Pantera é um que claramente se tem antes de Orlando Pantera e tem depois de Orlando Pantera. E ainda tem depois de morte de Orlando Pantera. Como tipo, tem durante a vida de Orlando Pantera que todo mundo sabe, uau. Mas depois que, infelizmente, é pai que não fica assim, é que grava num álbum. E não houve aquela chuva de pessoas que interpretam essas composições que tem aquele mesmo pós-Orlando Pantera, que é um pus assim. Que é cima uma árvore assim, que tem. Sim, em várias vertentes. Depois de seu falecimento, teve que dar conhecimento a suas obras, que foi Mayra, que foi Lura, principalmente logo depois de seu falecimento. Mas também tem, por exemplo, tem um caso que alguém que foi ser aluno na Centro Juvenil de Picos, que foi Vadu, desculpa. Então, tinha influência de Orlando Pantera na Vadu. E ele foi aluno mesmo, foi aluno de minha pai. De queria tocar acima ele, de queria fazer acima de viagem, na forma como minha pai pensava. Tinha alguém, por exemplo, tá falando. Tinha alguém não, tipo, minha padrasto, por exemplo, tá falando, mas minha pai tinha aquele lado mais de etnografia, de pesquisa lá fora, de perceber mais pessoas a viver. E posso também construir
música, né? Então, tem que consumir teu daquilo que o povo está dando, daquilo que no ambiente que você está, para poder criar uma coisa que às vezes é uma vivência, às vezes é história de outras pessoas, mas eu tinha aquela coisa, aquela preocupação ali de ser fiel àquilo que está hoje, tanto na palco, que é corredora, que está dentro do palco, que é chuta lá, tá no palco. Que é só isso que está falando, que está palco, mas era tudo ensinado com propósito. Aquele que está cantando, que simplesmente está cantando bonito. E você está fazendo o xinte, morre aquela mulher xinte, morre aquele homem de campo xinte, coisa que tudo, se botou essa expressão, botou tudo, botou assim, não, fogo, é realmente um gênio, né? Yeah. Então, cada um mesmo, eles merecem esse lugar. E coisa que a fundação só está fazendo nesse momento, e se uma pessoa que crê, visita a fundação, onde que está localizado, o que alguém pode fazer. Acho que a internet já torna um freeze. Então, meninas, só estou curtindo lá, venham se deixar no sub, você pode ter vontade para fazer perguntas, para deixar minhas histórias relacionadas ao Orlando Pantera na caixa de comentários. Ou curiosidades. Gente, me emociona. Esse mesmo. Pantera é realmente um grande que também como expressa. Aí, qual música você gosta mais de Orlando Pantera? A gente pode dar no comentário. Exato. O que que você conhece? Acho muito difícil a coisa de Pantera. Quer dizer, não acaba de ser. Sim. Às vezes pode ser, pode ser um vou por dizer uma música às vezes você não. É porque tá sabendo quem é que é compositor. Ok, foi. Normal. Aquele cientista só. Exato. Hello! Hello! Bem-vinda de volta! Ele me aqui cai, né? Yeah. Acontece. Cadê reclamo, nada para nunca ter. Então, pergunta que eu fazia é quanto à Fundação Orlando Pantera, o que você está fazendo nesse momento? E se alguém quer, entre em contato, sabe mais sobre Pantera e visita a fundação, coisa que não pode entrar em contato. Ok. Atualmente no digital, não tem duas páginas, uma no Instagram e no Facebook, que pessoas podem entrar em contato. Ou diretamente através de e-mail, sempre não responde, né? E nunca tem um website, não se trabalha para isso. É importante ter um website onde que não só pessoas conseguem entrar em contato conosco, mas também um local onde que é quase um museu virtual, onde que pessoas podem ter e conche, lá está, pode ter biografia, Orlando Pantera, um bocadinho sobre essa história, um bocadinho de marcos, coisa que faz na música de Cabo Verde, tanto para nós, Cabo Verdeano, mas também para quem é que conhece um bocadinho mais sobre Orlando Pantera. Fotografias, vídeos, coisas, trabalhos também que nos propõe fazer. É isso que não crê está nos nossos planos para no bem tempo, onde acreditamos que é um elemento muito importante de ligação entre quem que recebe e nós que estamos nesse, né? E também como forma, dentro daquela plataforma, daquele site, para pessoas terem acesso, tipo, se você quiser ajuda, por exemplo, hoje não pode querer ajuda, mas é muito de ter um mecanismo de que pessoas podem contribuir financeiramente, se quiser, através das plataformas de doações, por exemplo, GoFundMe, você pode pôr diretamente dentro do site, pessoas podem doar a qualquer momento, né, que também diretamente para as contas da própria fundação. Isso
em termos de projetos, coisa que não tem, e mal que não dá tipo, a Fundação tem um ano e meio de existência oficialmente, desde 2022. E obrigada. E então, é um caminhada que é tão exigente, mas a mim está tipo 100% nisso, dedicado a isso. No entanto, às vezes não tem pressa para coisas acontecerem, mas você fala de uma fundação, você fala de uma coisa que não perpetua para longos anos. Então é necessário, então, base bem feito, estruturado, onde que você fala sobre de ter uma visão estratégica para coisas que não quer fazer, entende, mas cada coisa está fazendo nesse tempo, nessa hora. Não está fazendo de projetos grandes, não tem projeto de museu Orlando Pantera físico, onde pessoas podem ir visita, podem ter acesso a ser espólio, a ser roupa, a ser manuscritos, a ouvir música. Então é um projeto grande, às vezes pode levar 5 anos, às vezes pode levar 3 ou o que for. Não tem um projeto que está mais em... Obrigada, Mário. Um projeto que está mais... que está encaminhado, que eu consigo um financiamento também, que é o documentário, um bocadinho sobre essa procura de Darlene a história de ser pai, de entende que ele se fala assim, de ser genialidade, para maior que ele genialidade de Orlando Pantera. Que ela já não consegue um financiamento e está de cor, então acredita, não tem datas certas, mas é coisa que se passei em 2025, próximo, né? Tem uma coisa que não creio muito, tipo, que nos trabalha para ele, é um projeto que de álbum Orlando Pantera. Até hoje eu nunca tive um álbum Orlando Pantera. Que existe plataformas digitais muito bem bocatacha, o artista Orlando Pantera e as suas composições, o álbum, digamos assim. Então, o primeiro passo será aquele álbum Orlando Pantera, um que também fisicamente não creio ter ser um CD, um vinil que pessoas podem comprar, podem guardar nessas casas, foi um único obra do Orlando Pantera, né? E ainda acreditamos a ser tão nostálgico. E bem também na plataforma digitais, no meio dinamiza de fazer que chega música do Orlando Pantera na sua voz, para pessoas conscientes também, não só na voz dos intérpretes, mas também pessoas conscientes na sua voz. Tem um lado que nunca fala de tudo projetos, sempre pessoas podem também entrar em contato comigo para falar. Tem um lado que gosta de referência e também para fazer a diferença ali, que é um lado mais social do Orlando Pantera. O Orlando Pantera em vida como profissão, para além de músico, que é mais ou menos profissão, né? Acaba vendo artista é cabelo de uma profissão, né? É profissão. Não, mas na altura, você entende? Na altura era o músico, né, que tá toca, né? Nunca foi valorizado, digamos assim. Mas ele era educador social. Você lembra que falava mesmo, por exemplo, Valu foi ser aluno na Centro de Picos, ele trabalhava como educador social, onde que trabalhava na centros que acolheva crianças órfãs, trabalhava com meninos de rua, tudo levado àquela vertente mais musical, artística, como forma de intervenção social. Então, uma das causas que tem dentro da fundação recorre, tipo, usa a arte como um instrumento de educação e inclusão social, né? Hoje no tempo existe um centro que chama Centro Socioeducativo Orlando Pantera, que ele é uma instituição do Estado, do Ministério da Justiça, sob a tutela do Ministério da Justiça. Mas como está carregando o nome Orlando Pantera, por causa disso, de ele ter sido um educador social, nós não associa ao centro como forma de implementar aquela parte mais social que leva a arte para as crianças como forma de intervenção social. Então, não tem um projeto também na área social que trabalha aquele ensino da música, artes, música, tudo que está fazendo criança sair de um caminho desviador, né? Que é bom para nos dar um futuro mais brilhante, onde que nunca está falando, não queria para todos ser músicos, mas não está acreditando que a arte é só uma ferramenta que não está utiliza para
que está desenvolver outras competências, às vezes cognitivas e muitos outros. Exato. Tudo que é aspectos da. Então, que ela também é um vertente muito importante. Então, de forma geral, e não se organiza para que não consiga ter bases sólidas de uma fundação e construir nosso plano estratégico nos próximos 4, 5 anos, de forma a ajudar-nos para não fazer cada coisa nesse tempo, uma ideias, e pessoas que chegam e me eu penso fazer podcast, eu penso fazer aquilo, eu penso, sim, ideias são muitas, e eu vou querer fazer, mas você tem que ir um plano, você tem que ir uma estratégia, tem que ir tem que entender o que é importante, tem que entender mal que está a buscar financiamento quando você fala de uma organização que tem fundos próprios, que pronto, que gera, nem nunca tem meios de subsistência ainda, não está conquista, não tem só um ano. Naqueles grandes financiamentos que da parte internacional, você tem que ter 3 anos, você tem que ter histórico de fazer coisas. Então, é passo a passo, não está a dar. Não está a fazer. Então, a mim estou confiante, estou feliz com tudo, é uma aprendizagem. Nunca tenho experiência de associativismo, nem de gerir uma fundação. Então, está a aprender ao longo da caminhada mas a causa é maior do que todos os desafios que possam aparecer. Exato. E dá tudo certo para nós. Não, já tem como, cara. Gasta fazer missão. Gasta fazer missão. Não está tudo junto. Exato. É aquela mesmo que pergunta que eu faço. Quem é que equipa de Fundação Orlando Pantera? Então, normalmente aqui tem uma equipa que é conselho de todos os conselhos ou órgãos membros de órgãos sociais da fundação. E se não uma associação, tem conselho geral, assembleia geral nesse caso, tem o conselho diretivo e depois tem um conselho fiscal. Então, tudo que as pessoas que estão na fundação é tudo voluntário de fundação, cada um com áreas diferentes. Então, tem mim como presidente, tem Helder Cardoso como vice-presidente, tem Carla Garcia, que é a senhora minha mãe, como secretária, tem também a padrasto, que é um dos membros também de conselho diretivo. Tem um primo de meu também que é da área de contabilidade, ou seja, não pega mais valorias de cada pessoa, na cada área e no integra dentro de fundação. Então, cada pessoa está trazendo essas competências que estão para o bem da fundação, para fazer coisas acontecer. Agora, tem uma coisa que é muito importante que ainda nunca tinha, mas está à procura. Nosso plano, ele tem uma equipa de trabalho. Como aqueles órgãos, não está linha estratégia, não está prova coisa, não está fazendo coisas acontecer, mas tem que ter uma equipa de trabalho. E nesse momento ali, a mim nunca tem uma equipa de trabalho ainda. Mas eu falei, tem que ter um objetivo para trabalhar para ele. Aquele que é amigo está falando, oi Simone, olá, quem pensa por crer entrar na equipa. A mim, nesse momento, nunca sei decidir. Há que estabelecer prioridade, no pressure. Então, bom, que ela não fala, não fala depois, mas não acredito que já agora lançando o desafio também, uma organização sem fins lucrativos também sempre de voluntário, então de alguma forma também aqui não pode ajuda tempo, disponibiliza o tempo, disponibiliza contatos, disponibiliza fazer pessoas ponte, fazer é que eu sou dinheiro, nós nunca temos isso de dinheiro. Se você tem uma competência que você quer, você disponibiliza cada semana 2 horas de linha tempo, isso acredita, mas se você está comprometido mesmo com essa coisa, com essa causa, está bem e está fazendo diferença, entende? Ok, tem um voluntário que aparece ali, Marino, Flá, me interpreta temas de Orlando, Pantera, me está disponível naquele que puder. Marino, entre em contato direto com a Darlene, nós também que ali, pessoas que depois também uma live ali,
Pode-se à vontade, entra na página de Fundação Orlando Pantera, fala com a Darlene, ok? Como é de... É isso. Nós estamos abertos. Hoje eu não falo tchau. Eu não falo tchau. Nunca também um bom fama ali de alguém que vai para na gravação. Não, ainda porque tem, né? Não preocupa. Acho que ela ainda está no esposo, né? Ainda está. Não quem é? Elder. Ai, não. Ainda nunca chega nem no terceiro ou quarto. Quando que foi? Credo, morro, você vestiu? Bom, nesse momento, já está na reta final. Perguntas. Perguntas e... Pode ser que ele pergunte que sempre outra coisa. Não. Queria perguntar qual que é o maior desafio pessoal, né? De toda essa caminhada que eu tenho na Cabo Verde, na fundação. Pessoal, que me passa o que você está falando. Às vezes é desafios que não cria na nossa cabeça. Acho que é muito da pressão, de pôr uma pressão, mas tem que fazer, mas a pessoa se espera de boa, mas tem que dar certo, e já está no tempo, você entende? É mim mesmo que está põe na minha cabeça de que existe uma pressão. As pessoas simplesmente querem escrever esse é o mesmo objetivo que mim, que é fazer para Orlando Pantera, mas às vezes não está esquecido, mas nós é pessoas, a minha é uma pessoa individual, né? E tem as necessidades próprias que também muito além de aquilo que é profissional, né? E então não tem os desafios pessoais que também do ser que nós que interfere com o nosso lado profissional, que às vezes nunca está por evitar. Então não está falando tchau às vezes depois tchau pressão na minha cabeça de que tem que fazer bem feito. Você fala afinal de Orlando Pantera. Às vezes ali está fazendo pressão também. E você fala assim, nossa, só faz bem feito. Você entende? Então... Esperemos que ninguém... Como por exemplo, não tem um coisa aqui, nós não temos sabotadores, né? Então, por exemplo, de perfeccionismo. Às vezes nunca está fazendo coisa como ele não está achando que está no jeito, né? Sim, ela se está lembrando de, por exemplo, não tem coisa também que Orlando Pantera é um homem de povo, de pessoas, pessoas teve a oportunidade de estar com ele, de conviver com ele. Então, por exemplo, uma franhosa, a mim sempre me prende sobre a história, nunca tive a oportunidade, em cima que as pessoas aqui teve a oportunidade de saber. Então, tinha alguém, às vezes está chato, não dá uma fé para comigo. A mim, eu consultão, eu envolver no processo, eu costuma falar, eu sempre essa coisa. Eu costuma falar, eu sempre o que você precisa fazer, tipo, e que alguém que não se apoia para ir na Pantera, que, tipo, que esse que concha na Pantera, tipo... Ok. Coisas boas, mas não dá pra tipo, pessoas que às vezes se gastam magoado e morte é como coisa que não está aceita, simplesmente às vezes depois passa o seu tempo e ainda nunca supera. Então tá acredita, mas se morte deixa de alguém assim órfão na música, na vida, não entende? Então a mim está tranquilo. É um processo de aprendizagem, um processo de entender coisas como que é, está aberto para pessoas e partilha comigo,
Andava à procura, tá? Quem sabe da relevância que a pessoa tem, mas às vezes o cara sabe. É cada mal como eu faço com certas pessoas. A mim, cada põe tudo alguém, por exemplo, num concerto para homenagear a Pantera. Cada põe 100 artistas na parte, cada põe, às vezes nem 10, cada põe. Entende? Mas eu tenho que fazer escolha, eu tenho que criar conceitos, eu faço o quê? De acordo com o conceito, não está, mas aquele que faz sentido, então põe. Mas pessoas nem sequer perguntam, tá falando. Não quero que eu vou fazer a caça direito. Mas graças a Deus não pode refletir, porque na 100%, 90% é positivo, né? É assim. Queria um cozinho ou outro, mas... Importante é focar no positivo, para mais subir foca na tudo negativo que está por si para parar. Então, falando isso, é impressionante uma hora que um ser humano, pronto, às vezes, depois de morte, pessoas que falaram, sou bem, mas uma hora ou outra pessoa não precisa variar, mas Orlando Pantera, nunca ouvi ainda, para falar mal dele, para falar uma coisa que está direito, nunca ouvi ainda, é difícil ouvir tá falar mal de Orlando Pantera. Então, ainda fica contente com tudo que aquele feedback que pessoas estão a partilha que está fazendo. É bonito, é uma energia, sabe, uma hora bonita sabe, de viver, né? Então, super lindo. Exato. Eu sei perguntar. Sandro tem sempre perguntas, umas perguntas bombas assim. Última pergunta. A gente pergunta o quê? Umas perguntas assim, bem lá no fundo, lá no coração, assim, tal. Sabe, às vezes me pensa assim, curioso. Manda vir. Ok. Queríamos ir filosofia. Filosofia. Ainda estou na reta final de live. Ok. Cham simplifica. Gosto de você trabalha mais focado na fundação, mas também tive o prazer naquele show. Fui na fim daquele teatro, uma coisa assim, e vou não esquecer. Sim, que o canta espetacularmente. Uau! Para quem que sabe, Darlene tem uma voz magnífica. Yes. Aquele bichinho de parque de fazer em andar assim para lá, maneira, contar-nos. Tu tá faria carreira musical? Se tem possibilidade. Tu só tá pensando nele por acaso, de vez em quando. Só por acaso, A né? Graciano, Cubu. Só te vibra na veia. Olha, fica aí aberto. É que não tá falando, tipo, é que uma coisa que ainda pensa, né? Que ainda deseja, assim, para falar, ok, pode fazer uma carreira artística, mas então foi dizer, é um mundo onde que está dentro dele, gosta de show, ele canta músicas de Yapai e de celebra, acho que mais uma celebração tá com quinta canta, a maior parte de músicas que ainda canta mesmo é Yapai, para um flaciasta canta. E olha, quem sabe? Yes. Espero algum vez para uma meninas. Darlene tem milhão de vozes. Yes. Sandro, ainda lembra aquele show que no vai era me, Bo, Marci, que gosta de naquela coisa. Sim, já fiz mais. Pilão de voz assim, muito amazing. Ok, então, gosto aquele última pergunta que Sandro sempre está fazendo. Último. Nunca prepara nada. Aquele que não crê. Aquele que está dentro de coração. Aquele que não crê. É com palestra, é uma conversa. Não, eu não queria perguntar a Darlene, né? Qual que é o artista aí? What is
what is the artist way? The meaning. Your My artist way. Yeah. Como o que tá significa? O que tá moveu? Yes, como artista. Tá falar histórias de pessoas. Tá motivante ouvir história de pessoas e fazer coisas que tá toca pessoas. Então, é tudo sobre pessoas, chamamos assim. Nós é um ser social. Graças a Deus, não tem várias perspectivas, né? Então, gostaria de viver nesse imensidão que é aquilo que me sabe, minha perspectiva é aquilo que é a perspectiva dos outros. E eu ouvi sempre nova perspectiva, tem encantão, tá fazendo viagem na narrativa daquela outra pessoa. Então, gostaria de ouvir e gostaria de trabalhar com histórias de pessoas. Gostaria de perguntar tal coisa que a pessoa também faz. E quer fazer música, como quer fazer música e tal. Gosta de entender o porquê das coisas, né? Coisa que tá moveu. Se calhar aquele que eu pergunto, coisa que tá moveu. A mim tá movendo a história de pessoas, histórias de quer que seja, o que for é aquele que tá movendo. Espetacular. Muito obrigada, Darlene, pela presença, por esse partilha magnífico. Não fica mesmo muito contente de ter ali conosco. Obrigada a toda pessoa que esteve ali, que acompanharam. E para quem estiver mais tarde, as lives ali também ficam na nossa página de Artist Way CV, também na YouTube. E se Darlene quer também pode ficar na página. Muito, muito obrigada. Tem alguma palavra final? Palavra. Já ando a ver mais simples. Que é uma mensagem inspiradora para as gerações e as gerações que a gente... Mais simples, né? Isso me fez no sentido de que me move pelas histórias, mas acredita, nós não tem que ser e que alguém que está à frente te conta a nossa própria história. Nós nunca conta a nossa história, outra alguém te conta para nós. Então não seja que é protagonista de nossa própria história. Exatamente. Qual deixa as pessoas fazer para bom? Faz de boa, toma uma iniciativa, conta a história, se me lê de maneira que sabe uma pessoa está inspira na boa. Exato. Muito obrigada. E nesse ponto ali magnífico, no Tafiches Live. Nos vai seguir. Darlene. Nos vai jogar. Fundação Orlando Pantera. Quem seria de novo, que é novo também, seguir nós. A toda quinta-feira não tem live. Com artistas de vários tipos. Uma conversa para enaltecer nossa cultura, nossa arte. E com isso, não fica também. Obrigada pelo convite e até a próxima. Parabéns para o programa, para nós trazer pessoas magníficas para ele. Nós continua assim. Tchau. Tchau.